Boa noite, planeta Terra. Chegamos ao dia 29 de dezembro de 2025 e o programa 132 do RS Educação. Programa que é apresentado e produzido por mim, Bruno Eizek. O programa RS Educação é transmitido ao vivo toda segunda-feira, às 19 horas e 30 minutos, pelo canal do Poe Streaming no YouTube e também no Facebook. Também no canal 160 da Soul TV e canal 15 da RBTV Serra Gaúcha. Poe Streaming de Porto Alegre para Porto Alegre e de Porto Alegre para o mundo. Estamos no ar toda a segunda-feira com o apoio do Shopping Total, presente a todo momento. Home 7200, tudo para a sua casa. E Ambientalize Locadora, ambientes inesquecíveis para o seu evento. Eu só penso em falar os apoiadores e o Eduardo já coloca no ar aqui, funciona por transmissão de pensamento o negócio. E o patrocínio é do Sinep-RS, o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. Aliás, aguardem para o ano que vem um curso de formação para diretores que o Sinep vai promover. Como eu sempre digo toda segunda-feira, assine nosso canal no YouTube e ative as notificações clicando no sininho. Poe Streaming é um canal de comunicação online do Rio Grande do Sul que leva até você conteúdo de qualidade com a possibilidade de visualização quando e onde você quiser na palma da sua mão. A direção geral é de Fabiano Brasil, coordenação geral de Tavison Esteves e coordenação técnica de Eduardo de Azevedo. Poe Streaming é uma emissora do grupo F Brasil. Muito bem, como fazemos toda segunda-feira, e não vai deixar de ser nessa segunda-feira, quando faltam 2 dias para terminar o ano, eu trago aqueles fatos importantes que aconteceram no dia 29 de dezembro. E olha, gente, sabe que aconteceu bastante coisa no dia 29 de dezembro? A gente acha que chega o final de ano e não tem muita coisa. Mas em 1891, há 161 anos atrás, Thomas Edison patenteava o rádio. Em 1965, ano que eu nasci, era criada a Comissão Executiva para criação da ponte Rio-Niterói, que foi concluída em 1974. Para quem não sabe, a ponte Rio-Niterói tem o nome Presidente Costa e Silva. Em 1992, no dia 29 de dezembro, o então presidente Fernando Collor tenta renunciar, mas acaba sofrendo impeachment, né? E aí, nesse mesmo dia, Itamar Franco é empossado como o 33º presidente brasileiro. Aliás, nós temos uma série de presidentes aqui que receberam impeachment. Começou pelo Collor, aí depois veio o Lula, aí depois veio o Bolsonaro. Espero que o nosso próximo presidente não venha a ser, também sofreu impeachment. Em 2013, no dia 29 de dezembro, um acidente muito grave quando o piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, estava nos Alpes franceses, ele que foi 7 vezes campeão mundial, sofreu um acidente muito grave e desde então desapareceu, né, da mídia. E por fim, em 2022, no dia 29 de dezembro, aos 82 anos, falecia Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Nascimentos relevantes. Em 1800, exatamente no ano de 1800, nascia Charles Goodyear, ele mesmo, aquele que fez o processo de vulcanização da borracha. Falecimento, puxa vida, em 2001, eu vou dizer que essa para mim, particularmente, é uma data muito triste. Em 2001, aos 39 anos, falecia Cássia Eller, ela que nasceu em 1962, para mim, talvez, depois de Elis Regina, a maior cantora que o Brasil teve. Ela foi considerada pela revista Bis a 18ª maior voz do Brasil. E em 2020, falecia
Pierre Cardin, estilista italiano naturalizado francês, aos 98 anos. E, obviamente, falei que em 2022 também faleceu Edson Arantes do Nascimento. Muito bem, feita essa pequena introdução, eu tenho a honra de trazer um convidado muito especial. Olha, faz tempo que eu venho tentando trazer ele aqui, mas ele é um cara ocupado, até pelo cargo, pelos cargos que ele ocupa. Ele é conselheiro do Conselho Municipal de Educação, ele é diretor, talvez, acredito eu, se não for a maior, uma das maiores escolas particulares do nosso estado, Maurício Colinesi Ertal. Ele tem italiano, tem alemão. Muito prazer de ter aqui no RS Educação. Tenho certeza que vai ser mais um daqueles papos que nós vamos ter que dizer assim, vai ter que ter o número 2. Maurício, muito bem-vindo, que legal te ter aqui. Bruno, boa noite. Eu que agradeço o convite, a deferência, as palavras iniciais e esse espaço que, sobretudo, pelo que eu venho acompanhando, é para falar sobre educação e para pensar educação, sobretudo aqui no nosso estado. E é uma alegria poder compartilhar também trajetória, sonhos, preocupações também desse cenário. Então, muito obrigado pelo convite. Isso. Então, vamos começar pela trajetória, até porque tu veio da vacaria. Isso aí. Né? Mas, assim, pega nos rodeios. Pega nos rodeios. E aí eu te faço a seguinte, eu costumo dizer para os meus entrevistados que existe o bichinho da educação, que em algum momento na vida a gente toma uma picadinha desse bicho e não consegue mais sair de trabalhar com educação. Eu não, quem está nos assistindo, queria conhecer um pouco dessa tua história, porque ninguém chega diretor do Colégio Mestre Rosário de repente. Tu tem uma trajetória incrível, eu conheço parte dela, mas eu acho legal que o público possa conhecer da vacaria para Porto Alegre. Perfeito. Bom, primeiro eu venho de uma família de 3 irmãos, 3 filhos homens, nascidos todos em Vacaria. O meu pai é da área da saúde e a minha mãe da área da educação. Opa, então, já aí que eu começo a denunciar, né, o porquê desse vínculo. Eu costumo dizer que eu fui embalado ao som de máquina de escrever, né? E até hoje, se eu fecho os olhos e penso em um pátio de escola, em um ambiente de sala de aula, e claro, consequentemente na minha casa, porque tudo isso, essa injeção maior foi no meu lar, né, junto com a minha mãe, madrugadas adentro, corrigindo provas, formatando matrizes, né, para no dia seguinte passar no mimeógrafo para entregar aos estudantes, aos alunos. E talvez, com certeza, talvez não, com toda certeza, foi daí, né, o meu vínculo com a educação, ao perceber o quanto a minha mãe se dedicou e ainda se dedica, porque ela labuta ainda, está na área, minha mãe é super jovem. Como é que é o nome da tua mãe? A Clair. Ela é prof? Ela é gestora de escola também, no município, também. Mas trabalhou no setor público, no ensino público, foi diretora de escola também, em escolas estaduais no município, e mais recentemente trabalhou também no privado e hoje é gestora de uma escola privada também no município. Então quer dizer assim, tu não pode dizer que, puxa vida, eu não sabia que ia ser assim. Não. Essa desculpa tu não tem, né, Maurício? E a minha graduação, que foi a minha primeira graduação, que é em Direito, eu fiz ela dentro de uma escola, né? Já trabalhando dentro de uma escola, já atuando. Então, era inevitável que a minha trajetória, que a minha carreira, ela se formatasse aí. E eu sempre brinco, né, quando eu falo da minha mãe, falo desse embalo ao som de máquina de escrever, que a minha mãe, quando chegava ao final do expediente em casa, parecia que ela estava voltando de uma guerra, muitas vezes, de tão cansada, né, de tão exausta que estava. Mas bastava o dia seguinte para ela estar de novo em pé, naquele horário industrial que é habitual, né, das nossas escolas, 7 horas da manhã, e claro, no interior tinha que levantar um pouco antes, a gente sempre fazia trajetória a pé, nunca usava carro porque era muito perto, e mesmo as quadras mais distantes sempre era a pé. E a gente ia trocando nessas figurinhas desse ambiente tão maravilhoso e tão encantador, tão apaixonante que é o ambiente de uma escola. Que legal. Sabe que eu também, a minha formação é em Direito também, nós somos... A primeira formação, a minha formação é em Direito também. Bom, mas muito bem, aí tu começaste a trabalhar em escola lá na Vacaria, na Vacaria, ou tu já vieste para cá, tu começaste na Rede Marista, me conta um pouco dessa tua... A minha experiência em educação, ela é toda na Rede Marista. Toda na Rede Marista. Eu comecei com 18 anos lá no
no Colégio Marista São Francisco, extinto colégio, né? Pois é. Hoje ele não existe mais, é um colégio que cessou as suas atividades, ele teve 76 anos de duração. É a escola onde eu também fiz a minha educação básica, toda ela, né? E ele cessou as atividades. E em 2007 eu vim para Porto Alegre, para então abrir o então Colégio Marista Ipanema, na Zona Sul. Opa. Um colégio que naquela época, em 2007, abriu com 240 estudantes, e hoje, depois de 15 anos, 16 anos, possui 1.600 estudantes. Um colégio que brindou com o próprio nome a comunidade do bairro Ipanema. Né? É um espaço incrível. Um espaço incrível, espaço verde, assim, invejável para Porto Alegre. A gente, estando na Zona Sul, nem parece que está na capital, nem parece que está em Porto Alegre. E é um colégio muito vinculado ao bairro, vinculado àquela comunidade. Né? E em 2009, ou desde 2009, então, estou no Marista Gozário, onde exerci o cargo de vice-diretor administrativo por 16 anos, e agora, mais recentemente, de julho para cá, estou na direção geral dessa escola que você citou no início. Sem dúvida, é uma das maiores escolas do nosso estado. Quantos alunos tem hoje o Rosário? Hoje nós estamos com 2.880 estudantes. Eu não sei se, olha, eu não tenho os números aqui, mas se não for a maior, deve estar entre as 5 maiores do nosso estado. E eu quero dizer, eu sou um ex-aluno rosariense. Eu fiz o meu antigo 2º grau, né? Naqueles corredores. Naqueles corredores, eu fiz naqueles corredores. Aliás, completamente diferente, né? Eu me lembro que eu jogava futebol de campo, a gente atravessava ali a José Otão por baixo, certo, porque não existia ainda, a rua não tinha sido rebaixada, a gente atravessava. Ali onde Campão de areia. Um campão de areia. Onde ali, é o estacionamento hoje. Onde é o estacionamento hoje. Tenho grandes lembranças. E deixa eu te perguntar, mas eu me lembro que no meu tempo de Rosário, e aqui eu tenho que mandar um abraço para o professor Hilário. Sem dúvida, né, é a nossa referência, mais de 30 anos no Rosário. O professor Hilário, né, que foi meu coordenador de turno, depois ele foi vice-diretor, mas eu me lembro, Maurício, que sempre o diretor da escola era um religioso. Então, assim, eu acho que é uma experiência nova, um diretor leigo num colégio de porte como o Rosário. Perfeito, é uma grande experiência, mas sobretudo uma grande responsabilidade, né? Eu sou o primeiro leigo a assumir a direção dessa escola. Até então tivemos outros vice-diretores como leigos, né? Mas até então a congregação, os irmãos, foi possível então manter um diretor religioso, né? Um diretor irmão à frente da escola. E assim a entidade entendeu nesse momento que eu pudesse também contribuir nessa trajetória. Estou muito feliz, primeiro como estudante marista, né? Eu já contei antes a minha trajetória, que ela começa aí, né? O ano que vem eu completo 26 anos na educação, mas dentro da rede marista já se vão 36 anos, desde os 6 aninhos, desde o processo de alfabetização. Então, eu brinco que sou um menino que nunca saí da escola, né? Tive outras experiências profissionais na adolescência, mas, sem dúvida, eu fui forjado dentro de uma escola e de uma escola marista. Né? Que legal. Eu não quero jogar uma bola nas costas, sabe? Mas eu vou te fazer uma pergunta. Por favor. Tu tem ideia desde quando o Rosário existe? Acredito que tu saiba, né? Sim, quantos anos tem o Rosário hoje? 1904. Os irmãos chegaram no sul do Brasil em 1900, na cidade de Bom Princípio, e 4 anos depois, o Rosário, então, em Porto Alegre, né, foi a primeira escola marista a ser fundada. Um ano antes, na cidade de Santa Cruz, o Colégio São Luís, em 1903. Então, ano que vem, o colégio completará 122 anos de atuação. Né? Completamos recentemente o aniversário dos 120. No passado, tivemos toda uma comemoração voltada a isso. E naquele prédio, no endereço, né, ele está desde final da década de 20. Onde é que mas, desculpa te perguntar, onde é que ele era antes? Agora eu vou apertar aqui. O Rosário ele nasce numa pequena sala dentro da casa paroquial da Igreja do Rosário. Ah, na Igreja do Rosário. Porque lá na raiz começa com catequese, com pequenas turmas, né? E quando vê, tem um monte de menino, né, aglomerado nas salas de catequese. E aí o padre Hipólito, que é um dos fundadores, é o único padre que está lá na galeria dos diretores, inclusive, por ser o cofundador da escola, ele
bate em alguns lugares, né? Conversa com algumas pessoas, especialmente da igreja, para dizer, olha, a gente precisa sair desse endereço, a gente precisa um lugar maior. Foi em algumas congregações e naquela ocasião, pela vinda dos irmãos ao Estado, então os irmãos abraçaram a ideia do padre, né? Mas sem lugar, sem sede, sem lugar algum. Tanto é que o terreno onde o colégio está hoje, não na sua formatação atual, ele foi comprado em blocos, né? Foi adquirido em blocos. Ele começa definitivamente com aquele prédio histórico, sim, no final da década de 20. E era longe, na verdade, lá era muito saindo distante da cidade. Exatamente, o colégio ficava muito próximo onde é a catedral hoje, né, no início. Sim. E o colégio Anchieta também iniciou ali naquele espaço, né? É muito próximo, era muito faz parte da história, né? Ela se confunde nessa mútua ajuda da educação. E tanto é que depois, na década de 40, meados da década de 40, a PUC nasce dentro do Gozário também. A PUC, né? E assim como a gente brinca que é a nossa filha mais velha, a PUC, né? O irmão Fac, que até então era o nosso diretor, sempre comentou dessa forma. A PUC é a nossa filha mais velha, tanto é que cresceu, que se estabeleceu onde está até hoje, que para nós muito nos orgulha, porque a saída dela de dentro do Colégio Gozário, do andar térreo, com os primeiros cursos, foi justamente porque cresceu, dada a excelência e a entrega, né, para a sociedade. Tu falaste sobre irmãos, falaste sobre... Eu agora me lembrei do irmão Rubio. O irmão Rubio, que foi o meu diretor quando eu estive lá. E foi nosso diretor do Cinep. E foi, exatamente, foi um diretor do Cinep por muito tempo, né? Lembrando que o Cinep foi fundado pelo irmão José Altão. Perfeito. Que também é irmão marista, perfeito, né? Na verdade. Você fala dos irmãos, né? O irmão Rubio, dele assim eu aprendo e lembro a cada dia. Eu era um menino vindo de Vacaria para alguns cursos em Porto Alegre, então aquela ideia de um menino saindo de Vacaria, que pouco saía do interior, vindo para se especializar em Porto Alegre, e uma das pessoas que sempre me acolheu, né, foi o irmão Rubio, ainda na José Altão, na Casa Provincial, que hoje não é mais, hoje é uma sede administrativa. Ele era uma das pessoas que você bastava dizer, eu vou chegar às 4 da manhã, irmão, ele estava de pé, te esperando na porta. Acho que isso é um valor que a gente carrega até hoje, né? Hoje, em termos de aprendizado. Talvez tu saiba disso, talvez tu não saiba, não tem como saber tudo, né, Maurício? Hoje, se nós temos escrito na nossa Constituição que a educação é aberta à livre iniciativa, devemos muito a ele. Ao irmão. Estou falando da LDB? Não, falando da Constituição Federal. Olha só. A Constituição Federal, o irmão Rubio foi a Brasília durante a Constituinte, de gabinete em gabinete. Isso é coisa que... Muitos irmãos, a gente tem o nosso livro do centenário conta um pouco essas histórias, assim, né, dos irmãos saírem daqui, irem para Brasília, posicionar, reivindicar, pedir melhores condições aos professores, ao ensino privado, e essa história, com certeza, é um legado que faz com que a gente atue todos os dias aí, sinto orgulho. Tá, antes de nós entrar no dia a dia da educação, se deixar, nós vamos conversar aqui à noite, não pode, tem o horário, o Eduardo fica me incomodando aqui nos horários, mas vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, antes de nós entrar na educação, que obviamente é o ponto, como é que a gente faz para rebaixar uma rua, meu amigo? Como é que foi? Me conta, de repente a gente vê uma rua que subia, não subiu mais. Nós tínhamos naquele entorno, né, onde está o colégio, uma série de complexidades. Não vou dizer que estão todas solucionadas ainda hoje. Ficou bem melhor, né? Mas uma delas é a complexidade viária, né, o nosso trânsito de Porto Alegre naquele entorno, e o trânsito de uma escola ele é diferente do trânsito de um supermercado, de uma farmácia. Eu tenho o pico, né? Tenho sazonalidades, e a escola precisava conter essa situação, né? Então esse projeto, quando eu chego no Gozário, a rua já está rebaixada, porque eu cheguei em 2009. O prédio rebaixaram a rua. Faz muito tempo, isso foi entre 2006 e 2008. Desculpa só, mas é que eu me criei na Vasco da Gama. Sim. Aí quando eu era pequeno, eu estudei no Unifranc, depois eu fui para o Gozário. Não tinha José Altão. A José Altão abriram depois. Olha aí. Né? Não, essa história eu não tenho. Eu sei porque eu vivi isso ali que eu morava. E aí depois ela subia, e aí agora ela já não sobe mais. Exatamente. Mas esse projeto ele foi muito bem gestado pelos irmãos na época, pela gestão da época. O professor Hilário é um dos pais desse projeto, né, naquela ocasião. E eu acho que, como tudo na educação, a gente colhe a médio e longo prazo, né? O curto prazo, às vezes, ele é inimigo, né, da educação. A gente
tem uma ansiedade para colher no curto prazo. Um projeto viário, um projeto que mudou o trânsito daquele entorno, que qualificou, sobretudo, a vizinhança, as pessoas que circulam. Não dá para esquecer, nós somos ali vizinhos de uma grande universidade, de um complexo hospitalar, e quer dizer, isso não é pouca coisa. E isso tudo é resultado de um projeto bem gestado. Né? E nós vamos entrar a falar de educação propriamente dito depois, e eu acredito muito nisso, assim, projetos bem gestados, né? Projetos bem discutidos, colaborativamente, eles têm grande chance de dar resultado. Aqui talvez seja um que não seja diretamente do fim, mas ele contribuiu significativamente para o funcionamento. Hoje os pais entram ali, fazem a volta por dentro. Exatamente, o nosso estacionamento ele gira 5 vezes a sua capacidade num dia. E tanto que o acesso pela José Altão, ele hoje representa 70% do acesso da escola. O acesso menor é pela entrada principal. E até as crianças já entram por dentro, não passam pela rua. Acho que até é uma questão de própria segurança também. Exatamente. Mas quer dizer assim, eu sinto falta daquele campão ali que a gente jogava. Todos sentem. Mas são os mais velhos, talvez. Todos sentem. Os maiores. Mas quando entram no colégio, eles precisavam isso aqui, né? Eles também dizem. Então, isso é uma questão da evolução também dos nossos espaços pedagógicos. Eu não sei, tá tão pouco. Vamos falar um pouco sobre educação, se bem que nós estamos falando sobre educação, sobre gestão. Mas olha só, a gente brinca que às vezes parece que o Rosário tem um para-raio, às vezes, né? Parece que se alguma coisa tem que acontecer, é no Rosário que acontece. Como que é gerir uma instituição de 2.800 alunos, quase 3.000 alunos, quantos professores, quantos funcionários, como é que é uma gestão de uma instituição tão grande quanto essa? Maravilha. Eu costumo dizer, eu trabalhei em escolas de pequeno e médio porte, hoje numa de grande porte. Eu costumo dizer para as pessoas conhecidas, né, e os amantes da educação, que escola é igual em todos os lugares, né? O porte talvez faz o eco acontecer mais ou menos, né? Então, é o que eu sinto hoje desse espaço educativo. Ele é igual a qualquer outro, tem os mesmos desafios, as mesmas alegrias, as mesmas tristezas também, né? As mesmas necessidades, e isso tudo faz com que a gente se constitua a cada dia. O colégio hoje tem 503 colaboradores. Caraca. Esse é o quadro da escola. Nas mais diferentes cargos, são hoje 69 cargos envolvidos, com seus mapas descritos, né? com seus acompanhamentos também realizados. É um desafio diário, mas eu entendo que a gestão humanizada, o diálogo, a porta encostada, mas aberta, como eu costumo dizer para todo mundo, é uma forma de levar todo mundo para dentro do mesmo compromisso, né? E uma instituição desse porte, se uma das coisas que eu aprendi na trajetória é fazer com que todos os projetos, especialmente os de sala de aula, mas fora dele também, sejam co-criados. É algo que e aí quando eu digo co-criado, é na verdade mesmo. É trazendo o aluno para discutir, trazendo o professor para estar junto, o pai sabendo também o seu limite até onde ele pode entregar. Todos os projetos hoje que nós entregamos ao longo dos meus quase 17 anos de Rosário, nós sempre costumávamos dizer que ele precisava ser a prova de gestão. Significa dizer que se mudasse a gestão da escola, o projeto continuaria, né? Independentemente do gestor, da maneira que o gestor entregasse ou viesse. E a partir das suas concepções, enfim, porque eram projetos sempre co-criados, co-participativos, com multiplicidade de envolvidos. E isso faz com que a entrega lá no final seja mais fácil de fazer. Então, teria muita coisa para dizer sobre essa tua pergunta, mas eu começaria por aí, sabe? É mais fácil gestar uma escola deste porte, de grande porte, quando você tem a comunidade junto contigo. Né? E cada uma sabendo a sua responsabilidade também. Cada papel sabendo o seu limite, até onde ela pode alcançar ou deve ir. Né? Deixa eu te fazer, e nós somos amigos, eu me considero pelo menos, eu vou te botar numa saia justas aqui. O maior problema hoje da escola não são os alunos, são os pais, né? Bruno, o que eu diria assim? E aí talvez esteja no modelo, né? Eu vou dizer que eu tenho o privilégio de, como comentei antes, de porta aberta, né?
E o que eu mais faço hoje, nessa posição que estou, é ouvir e dialogar. E ponderar também. É o que eu mais faço. É quase um diretor-mentor, eu diria assim, né? E eu tenho uma comunidade muito querida, assim, que gosta do lugar onde está. E isso facilita muita coisa. Eu percebo, assim, a comunidade identificada, pertencente com aquela causa. Eu diria que se a gente tem problema é a minoria. Eu até costumo dizer que, às vezes, essas minorias que reclamam, que ponderam, são mais barulhentas, é verdade. Mas nem por isso a gente deixa de dialogar, nem por isso a porta ela fica aberta. E isso, para mim, é o que faz a escola um ambiente de cocriação, de participação, onde cada um sabe o seu lugar, onde cada um sabe a sua responsabilidade. Então, se eu te dissesse assim, a gente tem tantos desafios, eu acho que estão extramuros hoje da escola, eu percebo isso. Dentro dos muros, eu acho que a comunidade ela tem um elo de ligação, de pertencimento, que permite, eu acho que a gente entrar e eu diria se regular mutuamente, né? De parte a parte, sendo independentemente do ator que estiver ali dentro, sendo eles pais ou estudantes. Tivemos a posse do Grêmio Estudantil recentemente agora. Grêmio Estudantil, Rosarião, me lembro. Ele não é a agremiação mais longeva do país por um ano. O Grêmio Estudantil tem 101 anos. O nosso Grêmio Estudantil nasce lá em 1924, mas ele não é o mais longevo, mas por um ano, por conta de uma agremiação paulista, se eu não estou enganado. Mas, voltando ao Grêmio, né? O Grêmio ele tem a sua participação dentro da escola, assim como a Associação de Pais também tem a sua participação, e sabem que a convergência, que a sua atuação, ela é para convergir em prol da escola, em prol da comunidade. Então aí tem portas e janelas abertas que nos facilitam no trato no dia a dia. Eu diria assim, eu sou muito realizado na missão que estou, e não vejo assim maiores dificuldades nesse trato no dia a dia, tá? Mas agora tu falaste uma coisa que me veio uma memória de infância, não? Memória afetiva. Memória afetiva. E a Pamecor ainda continua tendo churrascos nos finais de semana? A Pamecor tem continua existindo? A Pamecor tem uma agenda social praticamente mensal, né? Todo mês, meses comemorativos, começa lá na Páscoa, basicamente na Páscoa, depois vem Dia das Mães, Dia dos Pais e vai indo. Todo ano tem algum tipo de agenda. Então, sim, tem os churrascos, tem o futebol, tem as agendas de cunho religioso também, as celebrações mensais, e é um grupo dedicadíssimo. Assim. A gente sabe que na sociedade as associações elas foram enfraquecendo com o tempo, né? E a Pamecor completará ano que vem 77 anos, se eu não estou enganado, e tem aí uma renovação em um grupo de pais anual, porque a gestão é anual. E para o ano que vem já tem todo um calendário montado aí, e muito nos orgulha essa situação também. Me veio a memória afetiva dos churrascos lá no e é verdade, semana, o pessoal todos têm essa linda memória de integração, né? Uma coisa muito incrível. Deixa, olha só, nós estamos indo do meio para o final aqui do nosso papo. Passa rápido, né? Acaba passando rápido. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje, Maurício, e tu pode falar isso, porque tu é gestor de uma grande escola. Qual é o maior desafio hoje de um diretor de escola, de um gestor? O que tu acha que é hoje o principal desafio? Onde é que tu enxerga que a pessoa tem que prestar atenção? Porque se tu deixa desandar, aí tu perde o controle, aí tu não tem mais. Qual é o principal desafio hoje de um gestor educacional? Então, Bruno, quando eu fui convidado para estar diretor, né, e passei no processo seletivo recentemente, eu fiz uma pergunta a quem me fez o convite, por quem eu passei nesse processo seletivo. A pergunta foi na seguinte direção. Porque eu sempre tive muita vontade de estar mais no meio dos estudantes. O meu cargo anterior não me permitia isso, né? A administração escolar, ela consome muito tempo da vida de um gestor, né? E nós sabemos que tem escolas onde o diretor assume essa função do administrador, né? Não é o caso do Gozário. Obviamente, o diretor-geral ele precisa ter um olhar integrador, né, geral da escola, mas é um papel representativo, um papel comunitário. Sempre teve esse desejo, né, mas também é técnico, também é pedagógico, também é administrativo. E eu trouxe esse meu desejo. A minha pergunta é se
os irmãos, né, viam a presença do diretor como uma presença ativa no meio dos estudantes. E eu tenho me desafiado a isso. De julho para cá, eu fiz coisas que eu não fazia, que eu não fiz em 16 anos de gestão de escola. Como, por exemplo, sair numa saída pedagógica com os estudantes. Como, por exemplo, estar no pátio todos os dias. Como, por exemplo, estar todos os dias nas entradas e saídas da escola. E eu acho que se existe algum desafio, e o desafio é sempre do fim, não é do meio, né? É o desafio da própria gurizada, estar com eles, estar presente no meio deles. Eu vejo hoje, se pudesse dar uma recomendação, quem sou eu, né? Com pouco tempo de trajetória, mas um diretor, ele precisa estar no meio da gurizada, precisa estar no meio dos meninos, precisa estar no meio das atividades esportivas, culturais, precisa, desculpa a expressão, mostrar cara nesse sentido dentro da escola. A escola é para eles, é com eles que acontece. Se os meninos interrompem o almoço da família contando alguma coisa, algum ocorrido na escola, e essa interrupção é para o bem, é aí que a escola começa a ganhar, né? É aí que a escola começa a entender que vale a pena tê-los e abrir às 7 horas da manhã todos os dias, né? Então eu tenho me desafiado a isso. Eu diria assim que o grande diferencial é estar no meio da gurizada. É ali que você sente o que eles estão sentindo, e é ali que você faz proximidade, e eles podem também bater na tua sala, assim, sem problema nenhum, dizer o que estão sentindo. Esse protagonismo do jovem para a nossa escola, ele é tão necessário, é tão urgente, e é aí que eu acho que a escola vai se regulando, né? É um desafio fazer isso, não é simples, porque é muito fácil você se dedicar para a burocracia da escola. Eu comentei sempre com os meus gestores, né? Eu não quero estar diretor para ser um burocrata da educação, que é tão necessário, obviamente, cuidar dos indicadores educacionais, dos indicadores econômicos financeiros, mas é preciso ter um time preparado para isso. Um diretor de escola, estou falando de uma escola deste porte, talvez se eu estivesse numa escola de médio porte, o cenário seria outro. A gente também precisa se adaptar a essas necessidades, né? Mas nessa escola e nessa experiência que estou hoje, é assim que eu vejo, e até aqui tem dado certo. Tenho percebido, estou fazendo uma autoavaliação, tenho percebido que dá muito certo. Porque estar no meio da gurizada, independente da idade, da faixa etária. Outro dia, eu passei na educação infantil, 3, 4 anos, elas me olharam, as menininhas me olharam e disseram assim, as estudantes: olá, diretor. E quando tu pensa que eles não te conhecem, né? Estão tudo olá, ligados. Uma escola gigante, ligados. né? Olá, diretor. E aí eu disse assim: bom dia, diretoras. Aí uma delas disse assim: nós somos crianças, a gente não pode ser diretora. Então, coletar essa espontaneidade da criança, né? Ou um outro menininho de 4º ano disse assim: tu é o novo diretor, né? Sou o novo diretor. E aí o menino disse assim: eu preferia mais o irmão Fak, que era o antigo diretor. E eu disse: eu também preferia mais ele, eu brinquei. Então, poder coletar isso no dia a dia, não é no gabinete que você coleta, claro, né? Não é nesse espaço. É estando no corredor, nas quadras, acompanhando eles nas atividades culturais, nas saídas pedagógicas. Claro que um diretor só na rua também não pode, né? Mas é nesse sentido, eu acho que se coleta a mens da escola, né? O que se tem na raiz, né? O que tem no humus da escola, eu acredito muito nisso. Que legal, que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje são 2.800 alunos, quase 3.000 alunos. Isso te dá, tu ainda tem espaço ali para receber aluno? Ou como é que tu tá ali na tua situação? Porque eu me lembro isso, vamos voltar para 1979. Acho que foi isso, foi o ano que eu entrei no Rosário. Eu lembro que tinha fila e que tinha prova, e tu continua, imagina que tu não teria condição para atender muito mais do que isso, porque tu tem um espaço, infelizmente, que ele é limitado ali. Perfeito. Né? Nós temos... o colégio ele funciona das 5 da manhã, primeira pessoa que chega, e a última que sai 10h30 da noite. A última é possível que seja tu, mas tu não é a primeira ainda. Não, não sou a última pessoa, né? E não sou a primeira. Algumas, dependendo do momento, né? Mas esse é o cenário da escola. Por que até 10h30? A partir da 1 da tarde, mas pela manhã já temos isso, nós temos as atividades complementares. Só aí eu tenho mais uma escola para gestar. São 1.500 matrículas a mais. Não são 1.500 estudantes, mas 1.500 matrículas para serem geridas, né?
de atividades pagas ou representativas, como, por exemplo, as equipes esportivas, né? Ainda, tu deves lembrar, o Rosário sempre foi muito forte, né? Na atuação esportiva. E nesse cenário, então, o que a gente tem percebido? No curso regular, na educação básica, lá da educação infantil ao terceiro do médio, as atividades majoritárias se concentram hoje no turno da manhã. As famílias têm escolhido majoritariamente o turno da manhã. O turno da tarde ainda eu teria vaga, digamos assim. O turno da manhã eu não tenho vaga, não tenho nem sala. As salas são todas ocupadas, né? E o turno da tarde, dependendo, porque algumas salas são dedicadas especificamente, né? Não só às atividades complementares, mas ao ensino médio, que tem algumas tardes também. Então, poucas salas também sobram à tarde. Eu diria que hoje, pensando no funcionamento da escola, né, a escola comportaria até 3.200 alunos, já teve, antes da pandemia, chegou a ter 3.200 estudantes, e vem, obviamente, se comportando dentro desse cenário que todos nós sabemos, né, na nossa capital, e teria hoje esse espaço, né, nesse teto, eu diria assim, né, de 3.200 estudantes. O que a gente também tem pelo plano diretor da escola, não é o plano do diretor, mas é o plano diretor, né? Nesse sentido que eu comentava antes de ter planos à prova de gestão, porque aí a gente tem uma matriz de trabalho, né, onde várias pessoas conseguem enxergar como uma viagem de drone, né, enxergando de cima para ver o que precisa ser encaminhado e realizado, mas de fato pelo plano diretor, olhando também os serviços agregados como estacionamento, trânsito, cantinas, né, restaurante, dentro da própria escola, esse seria o número, né, ideal, e por aí a gente caminha. Até 3.000, 3.200, esse é o foco da escola. Mas sabe que tu falaste agora, e eu como rosariense e ex-aluno começa a vir uma vez rosarense, sempre rosarense. Né? Puxa vida, eu até me... Se tu começar a cantar o hino, acho que eu vou atrás, mas não vamos fazer isso que eu vou passar vergonha aqui. Mas assim, ó, eu me lembro que isso é uma coisa que eu nunca consegui fazer parte da seleção, nunca tive essa competência. E eu vou rapidamente, antes de nós ir já para o nosso encerramento, mas tem mais um tempinho. Sabe que eu vou te contar uma história que uma vez na Pamecor, nós estávamos fazendo uma reunião de negociação e o professor Jardim, né, da PUC, ele era presidente do Sinep. E aí a gente estava numa briga meio ruim com o Simpro, e aí o Jardim chegou, o Simpro ficou lá embaixo onde era o Sinep, na Borges de Medeiros, com cartazes, com faixas, e nós fomos nos reunir secretamente lá na Pamecor. Olha só, a Pamecor já foi uma vez sede de reunião. Olha, secreta. Essa eu não sabia, essa não é da minha época. Não, com certeza, essa história deve ter uns 20 anos, não sei, também eu não vou lembrar ao certo. Mas, Maurício, olha só, nós falamos um pouco sobre gestão, e eu sei que também tu acaba tendo viés pedagógico também. Sim. Né? Eu sei que tu trafega tanto pela parte administrativa como pela parte pedagógica. Esse é o fim, né? Esse é o fim maior. Na verdade, o que tu enxerga hoje como os desafios pedagógicos? É a inclusão? É conseguir ouvir o aluno? O que tu enxerga hoje como sendo aquela... como diretor, né? Você tem que escolher como aquela vez lá com a Dilma, eu tenho só uma bala, sei que a gente não tem uma bala só, a gente tem que trabalhar em várias frentes, mas o que tu entende hoje que pedagogicamente diferencia o Rosário de outras escolas? Poxa, essa pergunta, ela é... Nós estávamos mais uns 50 minutos. Precisava mais uma noite aqui, né, para a gente conversar. Eu diria assim, hoje os nossos estudantes, né, os nossos crianças e jovens, eles têm uma infinidade de possibilidades, né? De acessos, né, de procura, de forma de aprender, né, e a gente já estudou tanto isso. O ser humano, ele aprende, tem a sua coautoria, a sua forma de fazer, pode aprender de diferentes maneiras, né. Eu acho que um grande desafio hoje é o aprendizado pleno, o aprendizado concentrado, eu chamaria assim, né. As nossas crianças têm uma série de distratores, né. Eu falo isso como pai, né, tenho 2 filhos em idade escolar, uma de 10 e um de 16, e é um desafio, a gente pode olhar para eles e dizer é igual o desafio, mas não é, cada um tem o seu time também. O máximo que a gente podia fazer era olhar pela janela, era o máximo que a gente Exatamente, tinha. Exatamente, é o máximo de distrator, né? Era o máximo que a gente tinha. E isso, eu acho que é a escola que consegue acertar o passo, o time, e aí eu estou falando do seu staff pedagógico, que sem dúvida a maior gestão, né, pedagógica está na sala de aula.
A gente tem falado isso muito, né, do nosso professor, ele ser um gestor do espaço pedagógico e permitir essa grande experiência ao estudante, né? O nosso projeto pedagógico, ele fala do estudante estar no centro. Só que estar no centro também não é trivial, não é fácil de executar, né? O professor ele tem que se afastar um pouco, tem que regular, tem que permitir que o aprendizado venha por tecnologia, por IA, por leituras prévias, sei lá, por qualquer acesso que seja. E isso não é simples de fazer. Mas eu diria assim, que a escola que busca, né, o aprendizado e ter o estudante como, estando no centro, eu acho que a grande sacada, o grande caminho é que a gente possa criar uma grande oportunidade desse estudante também ter um contributo para a sua formação, né? E um contributo de qualidade, né? Não é um acesso superficial em uma rede, uma leitura prematura, é trazer para a sala de aula, construir com os seus, o professor permitindo que ele seja agente de transformação também. A inclusão é um desafio, mas está posta, acho que a gente também precisa trabalhar com isso. Eu vejo muito pela nossa escola a forma como os estudantes colaboram com seus colegas de inclusão e estão junto, isso é maravilhoso, pensando na formação da sociedade, pensando em que desafios terão quando esses meninos saírem para o ambiente profissional e também terão que estar em ambientes múltiplos, diversos e deverão sim, ser inclusos e incluir também ali dentro. Então eu percebo que isso é um desafio sem dúvida, está posto, mas o ambiente de aprendizado mesmo assim ele é possível de ser construído, né, de ser arquitetado. E o professor ele é esse arquiteto, é quem pode com certeza nos ajudar diariamente. A gestão podendo também respaldar, né? Dar apoio, dar incentivo, liberar recursos, né? Para bons projetos. A gente costuma dizer, recursos a gente discute, mas a gente precisa de bons projetos, né? E bons projetos na educação, que nós já falamos aqui, às vezes você não vai colher o resultado no curto prazo, né? E aí precisa investimento, precisa que a gente possa também dar voz para esses autores que estão por aí, né? Maurício, a gente sabe que não é só aprovação em vestibular. Perfeito. Mas também isso é importante. Eu me lembro que na minha época, eu acho que da minha turma, todos, ou praticamente todos, acabaram entrando numa universidade federal, né, e em cursos difíceis. Ainda é uma característica do aluno do Rosário, essa aprovação? Ela é uma característica presente, é uma exigência da comunidade. A gente percebe que o novo entrante da educação infantil, o pai pergunta, e ele vem já com os dados mapeados da posição em Enem, embora a gente não trate desse ranqueamento, mas está aí, né? Temos alguns estados, alguém faz isso, e a gente precisa também olhar esses microdados, olhar pontos de melhoria, enfim, necessidades nesse sentido, e eu percebo que a comunidade é muito presente, olha muito para isso, né? Nós mapeamos há pouco, recentemente, um dado que eu não imaginava que se tinha, dos últimos 10 anos de aprovação em vestibular. Eu não vou falar em números aqui de aprovação, não é o foco da pergunta, mas tudo isso para dizer que os nossos meninos, nos últimos 10 anos, aprovaram em 82 cursos diferentes. Você, enquanto gestor de educação, nem eu imaginava que existiam eu não consigo pensar 82 cursos diferentes. Eu acho que eu listo uns 30 no máximo aqui, né? De cabeça uns 30, né? Mas eu não imaginava que se tinha um leque tão grande de cursos. Isso tudo para dizer que nós temos aí, em média, por ano, 230, 240 formandos. A nossa conclusão de formatura é na semana que estamos gravando aqui essa mensagem. 238 estudantes formandos, concluintes, né? E é uma infinidade de interesses, né? Sim. E eu percebo os meninos se identificando com isso. A escola é, sem dúvida nenhuma, um ambiente de estágio, né, para estudo, eu diria. Porque, se for pensar no dia a dia, a gente também tem um produto que são os clubes e grupos, né? Vai desde educação financeira ao Conexão Rosarense, que é onde experimentam estágio de jornalismo e curso de área de comunicação, por exemplo, e tantos outros desses clubes, e é onde normalmente os nossos estudantes experimentam já alguns fazeres, né, da academia.
E é muito bacana a gente ver eles colocados depois acenando para a gente, olha só, isso tudo começou aí nos clubes numa brincadeira, né, num estágio. Isso também nos orgulha muito, né, e faz com que a gente olhe para frente na colocação desses estudantes, porque o que importa é que sejam felizes, né, e sejam bem colocados naquilo que escolherem. Eu acho que a função da escola é essa, né? Propiciar esse crescimento para o aluno, né? E aí, se ele passar no vestibular ou não passar no vestibular, às vezes não é o mais importante, né? Mas é como tu disseste, a comunidade acaba procurando por isso também. Perfeito. Eu acho que esse é o cenário. Eu acho que dizer, né, para o estudante que ele tem um leque de opções, né? E em comum acordo com a família, às vezes nem tanto, né? Porque os meninos têm a sua autonomia. Eu vejo hoje meninos do ensino médio investidores, por exemplo, fazendo investimento na bolsa, investimento de tantas coisas que eu nem saberia nominar aqui, porque não é minha área, não conheço. E, poxa, eu vejo um menino de 16, 17 anos se lançando para mercado financeiro, por exemplo. Isso não é trivial, não é o que acontecia na minha época, na tua época. E muito menos na minha. Não ocorria isso, não ocorria. Sim. Então a gente vê outras frentes, né, de atuação, outros interesses, e isso é maravilhoso, porque o mundo está aí e eles vão desbravando, né? Muita gente indo para fora do país, é bem verdade, né? Isso já sempre foi uma característica do Rosário, continua sendo, né? Quando a gente olha a taxa de transferência lá, a maior transferência é para intercâmbio, é para experiências internacionais. Isso, claro, de uma parte é uma lástima a gente perder essas riquezas dentro do nosso país, mas, por outro lado, nos orgulha muito, né? Os meninos saindo, as meninas indo desbravar outras terras, outros horizontes também, e, quiçá, voltando, né, para contribuir com a nossa nação. Estamos indo para o final, mas eu quero te fazer uma última pergunta, depois eu vou te deixar de fazer um encerramento, mas assim, como é que tu enxerga a escola do futuro? Tem um minuto, te vira. Olha só. O bom é que a gente combinou essas perguntas. Não, nada, absolutamente nada combinado. Mas como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Exatamente. E vai e tira de letra. Olha, pode ser que as respostas que eu vá conduzir aqui, elas olhem muito para o momento presente, assim, porque é uma crença minha. Eu acho que só constrói futuro quem olha para o presente bem alinhavado, eu diria assim, e comemora o que nos representou no passado, o que nos trouxe até aqui, né? Eu reitero aqui que eu acredito muito nesse estudante protagonista, nesse estudante sabendo do seu papel, estando sim no centro, podendo ser um contributo para a formação da sua turma, para a sua formação, podendo dialogar com o professor a todo tempo, né, para construir o seu conhecimento, o seu horizonte de aprendizagem, a sua trilha. Eu acredito muito que a escola poderá, no futuro, abrir mais experiências, digamos assim, especialmente no ensino médio, onde estudantes possam... O novo ensino médio ele contribuiu, já está contribuindo um pouco para isso, mas que ele possa acenar já para o futuro, para suas escolhas profissionais. Eu percebo que isso é um ganho para os estudantes, né? Quando eles entram ali no primeiro ano do ensino médio, já tendo uma cobrança social, o que tu vai ser quando crescer, qual é a tua ideia, né? E os meninos ficam muito indecisos ainda nessa faixa etária. Acho que a escola, sendo esse ambiente de laboratório, né? Onde os estudantes possam também, não só intramuros, mas extramuros, poder se conectar com outras experiências. A escola tem a obrigação de amplificar esses horizontes. Acredito muito no professor enquanto protagonista também, gestor do seu espaço educativo. Eu já comentei isso antes, mas a escola do futuro ela não vai dispensar o professor, como alguns temem, né? Ela não vai... Eu faço uma pergunta complexa como essa, aí estoura o tempo aqui, Eduardo, daqui a pouco nos corta. Então eu vou ter que te dar agora 30 segundos. Uma fala final, alguma coisa que eu não tenha te perguntado. Foi um programa maravilhoso, passou muito rápido, foi muito bom. Perfeito. Quero te agradecer muito e vou te dar 30 segundos. Bruno, eu que agradeço assim, a oportunidade. Para finalizar, eu sou um gestor escolar, né? Me formei em Direito, a minha primeira formação, concluí recentemente a Pedagogia, que é o que me faltava assim, para olhar a raiz da educação. Eu tenho o que tem me acompanhado nos últimos anos,
como gestor, né, que se constitui no dia da escola, eu costumo dizer que são 3 P's, né? Pessoas, processos e procedimentos. E um não vive sem o outro, né? Não dá para só dizer, eu só penso nas pessoas, sem ter os procedimentos alinhados e sem ter processos constituídos. Esse tripé, eu diria, é o que faz da escola, da gestão, da sala de aula, um ambiente de contributo para a sociedade. Muito obrigado. Bem. Muito obrigado, Maurício. E nos encontramos agora em 2026, no próximo RS Educação. Muito obrigado, muito boa noite e até lá!